você se deslocou de ponto A ao ponto B, ao longo de uma reta, certo? Essa reta aqui. Seu movimento era de ponto A ao ponto B. E depois, você decidiu se deslocar de ponto B ao ponto C ao longo da outra reta. C. Certo? Pergunta. Qual é seu deslocamento total? Claramente, esse nessa direção, nessa distância, de A para C, certo? Então, esse era deslocamento 1, deslocamento 2, e de A para C, essa flecha mostra o resultado, certo? Então, basicamente, agora, o que eu fiz? É definir o vetor e soma de dois vetores. Então, vamos pensar que esse símbolo AB com flecha em cima, esse é o deslocamento de ponto A ao ponto B, certo? Depois, você fez deslocamento de ponto B a ponto C, certo? É representado por essa BC em flecha em cima. O resultado de seu deslocamento é, nessa figura que desenhei, de ponto A a ponto C, essa flecha. Então, agora, o que a gente fez? A gente definiu o vetor. A gente poderia chamar esse vetor de outro jeito, por exemplo, A, certo? Outro vetor, B, certo? E a soma desses dois vetores. Vetor C, por exemplo. Certo? Então, o que a gente agora tem? Vamos desenhar vetor A primeiro. Esse é nosso vetor A, mais ou menos paralelo. O que nós temos? De A para B. Certo? Vetor A. Agora, nós temos vetor B. Vetor B eu posso desenhar em qualquer lugar nesse plano. Por exemplo, eu posso começar desse ponto, desenhar vetor e deve ser paralelo de B para C. Então, o que é vetor? É um comprimento numa direção, certo? Então, esse vetor aqui deve ser paralelo a esse. E esse aqui deve ser paralelo a esse aqui, mesmo comprimento. Então, esse vai ser o vetor B, como é definido nessa equação. BC e B, certo? Qual é a soma de dois vetores? Esse vetor aqui. Não sei se vai ser paralelo. Vai ser. Mesmo comprimento. Beleza, desse aplicativo. Então, vetor C. Resultado da soma dos vetores A e B. E o que fazer para somar vetores A e B? Precisa fazer o mesmo desenho, só que colocar um ponto de início de vetor B ao término de vetor A, como fizemos nessa figura aqui, certo? E nós temos, entre início de vetor A e término de vetor B, vetor C. É mais ou menos esse. Resultado da soma. Certo? Esse resultado da soma é apresentado aqui nessa equação. Então, nós definimos vetores e operações sobre vetores, pelo menos no plano, né? Mas isso pode ser feito em 3 dimensões, só que desenhar em 3 dimensões não vou conseguir no plano, porque o plano tem 2 dimensões, porque tem 2 direções ortogonais. A gente pode anotar sempre y, por exemplo, vertical e x horizontal, certo? Aqui tem ângulo 90 graus, certo? Então, como já a gente pode somar dois vetores, a gente também pode multiplicar vetor por número. Então, essa primeira operação que a gente definiu, geometricamente ela é definida nessas figuras A, B e C. Essa soma A, B e C, também definição geométrica de soma. Mas a gente pode fazer outra operação. Pegar o vetor A, multiplicar por um número. O lambda vai ser um número, certo?
Esse vai ser outro vetor. Como é que achar esse vetor? Vamos pensar num exemplo. Lambda é igual a 2. Simples, né? O que vai ter? Vai ter vetor A mais vetor A, certo? E se nós fazemos o que nós fizemos já no caso 1, somando dois vetores A e B, nós podemos somar também dois vetores A. Bom, um vetor A é esse. E outro vetor A. Mas que caminho se determina do primeiro vetor A? E vai na mesma direção, porque é o mesmo vetor e tem o mesmo comprimento. Né? Esse é a soma de dois vetores A. Quer dizer, a gente anota 2 já. Então, a gente multiplicou um vetor por número. Então, isso pode ser feita para qualquer número inteiro. E a gente também pode dividir vetor. Quer dizer, por exemplo, você quer multiplicar um vetor A por 1 sobre 2, certo? O que fazer nesse caso? Esse vetor pode ser considerado o vetor, se pegar dois vetores desses, isso vai ser o quê? Pela nossa soma, a vetor A, certo? Então, nós pegamos vetor A, ó, e dividimos ele em duas partes. E isso vai ser vetor A sobre 2. Se isso é vetor A. Certo? Então, a segunda operação que nós definimos é a multiplicação de vetor por número inteiro ou número racional. A gente pode dividir por 2, a gente pode dividir por 3, e aí para frente. Então, a gente pode multiplicar um vetor por número racional, quer dizer, P sobre Q, onde P e Q são números inteiros. Isso é ainda a operação 2. Se a gente pode fazer isso, a gente pode fazer a operação 2, multiplicação, qualquer número real. Aproximando esse número real por racional, depois a gente pode aproximar qualquer número real por qualquer sucessivos números racionais, certo? Então, a gente pode multiplicar por número real. Pergunta, por exemplo, o que vai acontecer se nós multiplicamos aqui por lambda igual a 0? Quer dizer, esse vetor resultante vai ter comprimento que é igual a 0. Por quê? Porque se nós dividimos por 2 aqui, nós dividimos o comprimento de vetor A, nesse desenho aqui, por 2. Então, vamos dividir por número muito grande, e o comprimento vai aproximar ao 0. E isso é a aproximação do lambda igual a 0, certo? Então, lambda igual a 0. Se lambda igual a 0, produto de lambda no A, um vetor que a gente vai notar assim, 0 em cima. Quer dizer, esse vetor, ele tem comprimento 0, certo? E por que eu fiz essa notação? Isso já é fixo, quer dizer, você não pode dar a direção dele, mas ele não tem direção, porque qualquer direção vai servir, porque comprimento 0 em qualquer direção, certo? Esse é mesmo, quer dizer, você fica no mesmo ponto. Imagina você desloca num sentido, em direção tão, mas distância é 0, então você fica no mesmo ponto. Então, esse vetor específico, quer dizer, ele não tem direção, porque o comprimento dele é 0, certo? Então, se adicionar esse vetor a qualquer outro, também não muda nada. E por isso eu usei essa notação específica para esse vetor, quando lambda é igual a 0. Tudo bem? Então, nós definimos a soma dos vetores e multiplicação vetor por número. Claramente, nós podemos definir a diferença dos vetores. Multiplicar vetor por número negativo. Por enquanto, a gente considera números positivos. Mas o que a gente deve fazer para multiplicar vetor por número negativo? Certo? Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai considerar dois vetores. Um vetor A e vetor que é multiplicado por número negativo. Por exemplo, menos 1. Que eu vou notar assim. Considerar a soma de dois vetores. Vetor A é vetor multiplicado por menos 1. Então, esse aqui que eu escrevi. Menos 1 multiplicado no A. Certo?
o que vai acontecer? Então, imagina que você vai na direção do vetor A, na distância igual ao comprimento do vetor A. E depois você vai no sentido contrário. Com mesma distância do vetor A. E isso vai ser a soma do vetor A mais menos A. Quer dizer, você fica no mesmo ponto. Bom, se você fica nesse ponto A, ficou o ponto B, passou o vetor A. Depois você passou no sentido contrário, comprimento do vetor A. Você ficou no vetor 0. Então, a soma esse igual ao vetor que nós definimos como 0. Você não vai em nenhum lugar. Certo? Ou, se você não acredita nisso, considera essa equação aqui. Então, se nós definimos a soma de dois vetores, A mais B, esse era o vetor C, tal, certo? Vamos pensar que esse é o nosso vetor A. De novo, esse é o vetor B. Top. Vetor B. A vetor C, o resultado dessa soma, é esse aqui. Certo? A partir dessa equação, A mais B igual a C, a gente pode também achar o que é vetor A. Certo? Então, deve ser igual. A gente quer definir a diferença como números. Então, a gente quer outra operação inversa à soma, a diferença. Então, o vetor A é a diferença de C menos B. Então, o que precisa fazer? Que é achar vetor A partindo do C. Então, C parte desse ponto A, por exemplo, certo? Você vai a esse ponto, que é ponto C, né? Depois, você vai, isso pode ser escrito com minha definição, vetor C mais menos vetor B, certo? Você vai no sentido contrário de vetor B. Tá, esse vetor B e a distância é igual ao comprimento desse vetor B, menos B, aqui, certo? Exatamente, você vai ficar nesse ponto B, como se você foi de A para B, ao longo do vetor A, certo? Observando essa figura, você vai ver que esse é o único jeito de fazer esse movimento de A para C e depois de C para B. Você vai no sentido inverso do vetor B e no comprimento dele. Isso que eu fiz aqui. Adicionei ao C a menos B. Então, se adicionar ao A menos A, e você vai no sentido do A e no sentido inverso, você vai ser 0. Então, essa equação aqui são equivalentes. Então, você pode transferir dessa equação aqui A no lado direito, certo? Mas transferir no lado direito, se fosse número, você vai trocar sinal. Quer dizer, você vai adicionar mais A, lado esquerdo e direito. E você vai ter essa equação, certo? Então, essa é a segunda prova, que esse vetor 0 adicionado a qualquer vetor dá o mesmo vetor. E isso também é definição de multiplicação de vetor por número negativo e a diferença de dois vetores. Diferença de dois vetores. Então, a gente pode adicionar vetores, multiplicar vetores por números. Tem vetor 0, esse aqui, específico. E a gente pode ter diferença de vetores, porque adicionar vetor como um vetor a outro multiplicado por número menos 1, certo? Tem duas operações com vetores, até agora. Na próxima parte, a gente vai definir a base dos vetores.